Meu marido, o CEO, me disse: você vai dormir no quarto de hóspedes até pedir desculpas. Eu apenas assenti e disse: ok. Na manhã seguinte, ele entrou e perguntou: você aprendeu a lição? Mas quando viu meu lado do armário vazio e os papéis do divórcio sobre a mesa, ele finalmente entendeu quem realmente estava no comando. Quem te disse que você poderia fazer uma cena hoje à noite? Sibilou Silas através do linho branco enquanto os garçons passavam com cúpulas prateadas. Seu sorriso permaneceu fixo na mesa, mas seus olhos eram facas afiadas. O cristal perto do meu cotovelo tremeu um pouco porque minha mão não estava tão firme quanto eu queria. À sua direita, a jovem com os brincos de diamantes pressionou 2 dedos na manga dele como se fosse dona do tecido. Ela deu uma risadinha suave e educada e disse: calma, ela só está brincando. Foi a primeira vez que ouvi o apelido. Não parecia profissional. Parecia um segredo com o qual eu não tinha concordado. Não comecei o dia esperando passar vergonha em uma mesa que custava mais do que meu primeiro carro. Às 5h45, a cobertura estava silenciosa, exceto pelo zumbido da geladeira e o clique suave do elevador no corredor. Medi o café de Silas, uma colherada cheia de café torrado escuro, uma pitada de canela porque sua mãe jura que ajuda o coração, 2 gotas de baunilha e liguei a máquina para preparar o café. Enquanto gorgolejava, eu passava as camisas dele. A lavanderia nunca passa as golas direito e Silas percebe. Fiquei em pé no tabuleiro observando a primeira faixa pálida do nascer do sol deslizar sobre o Central Park e apertei o botão de vapor como se estivesse alisando o dia antes que ele tivesse a chance de enrugar. Antes de continuarmos, obrigada por estar aqui e compartilhar esta jornada de força e autoestima. Se você acredita que toda mulher merece ter sua voz de volta, inscreva-se. É gratuito e realmente ajuda. Agora, vamos ver o que acontece a seguir. A janela da cozinha me devolveu uma mulher de cabelos bem cuidados e um hobby parisiense que costumava me fazer sentir glamourosa. A seda ainda é linda. Sou eu quem está desbotada. Coloquei as vitaminas do Silas no prato de prata que a mãe dele nos deu de presente. Aquele em formato de folha, e me peguei contando 2 vezes. Ômega 3, vitamina D, magnésio, só para manter minhas mãos em movimento. Houve um tempo em que seu primeiro gole de café e o pequeno som de satisfação que ele emitia pareciam uma vitória compartilhada. Ultimamente, parece uma pontuação que espero manter sem perder um ponto. Ele entrou, olhou o celular antes de olhar para mim e disse: jantar hoje à noite. Morrison Industries. Você lembra quem é quem? Assenti. Ele beijou o ar perto da minha bochecha. Boa menina. As palavras soaram como um corte de papel, pequeno, fácil de ignorar, ainda ardendo. Às 3 horas da tarde, meu cabeleireiro me aplicou o estilo que Silas chama de elegância acessível, o que significa ondas suaves que não se movem a menos que o mercado caia. Eu tinha a lista de convidados no colo e uma caneta na mão. Anotei nas margens. Richard Morrison prefere histórias sobre vela. Sua esposa adora cachorros pequenos e odeia carne vermelha. O sócio do CFO coleciona bules. Eu memorizo pessoas do mesmo jeito que algumas mulheres decoram receitas. É uma habilidade que só se mostra quando salva alguém de um engasgo. Meu celular acendeu com o nome da Carol. Costumávamos caminhar juntas pela represa ao amanhecer. Deixei cair na caixa postal porque não tinha energia para explicar porque sempre pareço ocupada quando ela está livre. A manicure perguntou se eu queria a cor vibrante ou a segura. Escolhi o rosa suave que combina com tudo e não diz nada. No armário, passei os dedos pelo vestido esmeralda que deixa minha pele quente. Eu conseguia ouvir Silas na minha cabeça. Verde faz você parecer que está se esforçando demais. Vesti o azul marinho que ele aprovou na semana passada e pratiquei meu sorriso no espelho. Nem muito largo, nem muito pequeno. A expressão que você usa quando esperam que você seja a temperatura do ambiente. O salão de jantar do hotel cheirava a madeira polida e óleo de trufas. As luzes eram fracas o suficiente para esconder rostos cansados. As esposas se aglomeravam em um canto, rindo com um pouco de ar exagerado na voz, trocando atualizações sobre escolas e aluguéis de verão. Sentei-me ao lado de Silas, posição que ocupei por 12 anos, e senti o peso familiar de sua mão na parte inferior das minhas costas. Foi então que ela chegou. A jovem se moveu como as pessoas se movem quando acham que um holofote é um direito de nascença.
O vestido dela era elegante e brilhante, o tipo de tecido que sussurra ao passar. Ela deslizou para o espaço entre nós com uma propriedade casual. Aí está você, ela disse a ele como se eu fosse quem a fez esperar. Silas a apresentou como Britney, uma consultora. Ele não revelou o sobrenome. Uma mudança radical, acrescentou, como se fosse uma manchete. Ela riu e tocou o cotovelo dele como se fosse um hábito. Os membros do conselho notaram. Esposas notam tudo. Britney o chamou de C, depois de CC, o que soou reservado e bobo ao mesmo tempo. Decidi ser gentil. Perguntei onde ela havia crescido, o que a trouxe a Nova York e há quanto tempo trabalhava com estratégia. Ela respondeu como alguém que gosta mais de ouvir perguntas do que de respondê-las. Então, inclinou a cabeça para mim. Ainda tem aquela linda luz oriental na suíte principal, ela disse. Você tem sorte. O quarto de hóspedes também é lindo. Ao amanhecer, meu guardanapo escorregou. Eu não tinha mencionado a planta baixa. Disse a mim mesma que ela estava apenas ansiosa demais, como as pessoas novas podem ser quando querem se adaptar rápido. Desculpei a familiaridade como juventude. Desculpei o perfume que cheirava a toranja e algo mais forte. Mas ela continuou admirando a Monai no escritório, que não é uma Monai, apenas uma impressão que Silas gosta de fingir que é importante, e descrevendo a vista do nosso terraço como se ela tivesse estado lá para assistir aos faróis dos carros na Quinta Avenida se transformarem em fios. Basta uma frase simples para agitar uma sala. C diz que você é um anjo por manter tudo funcionando, disse ela. Ele precisa disso. As esposas, que não me devem nada, olharam para mim e depois para seus pratos. A sopa chegou. Um garçom colocou uma tigela na minha frente, e eu fiquei olhando para o vapor porque era mais fácil do que ficar olhando para o meu marido. Meu estômago parecia que eu tinha perdido um degrau no escuro. Brittany se inclinou sobre Silas, os nós dos dedos roçando sua gravata. Você fez de novo, disse ela, e reatou o nó como havia praticado. Foi um gesto pequeno, pequeno demais, fácil demais e seguro de si. Ouvi minha voz antes mesmo de ter um plano. Você faz isso com frequência? Perguntei, olhando para as mãos dela. A mesa silenciou do mesmo jeito que as pessoas ficam quando sentem o fogo antes de sentir o cheiro da fumaça. Silas riu. Aquele riso de sala de reuniões que transforma um não em um talvez. Juniper, disse ele, usando meu nome como um aviso, não como um bem-vindo. Não recuei. Estou curiosa, acrescentei, mantendo o tom de voz leve. Alisar gravatas faz parte do pacote de consultoria ou é um dos serviços premium? Alguém tossiu. Um garfo tilintou com força contra a porcelana. As esposas se concentraram em passar manteiga no pão invisível. Os homens consideraram o vinho. O sorriso de Britney permaneceu, mas seus olhos se acalmaram. Somos todos uma família aqui, disse ela. Certo, C? Chega, disse Silas entre dentes, a boca ainda sorrindo para o presidente sentado à sua frente. Ele estendeu a mão por baixo da mesa e beliscou a parte interna do meu braço. Não com força, só para lembrar. Anos atrás, eu poderia ter rido disso. Hoje à noite, o aperto pareceu um memorando que não assinei. A conversa foi retomada em partes cuidadosas, como se todos tivessem concordado em pular a página com o parágrafo embaraçoso. Tomei um gole d'água. O copo tremeu contra meu lábio. Para me acalmar, pensei naquela manhã. Como a tábua de passar roupa rangia quando eu a dobrava. Como o café aquecia minhas palmas. Como eu colocava suas abotoaduras na cômoda como se fossem duas pequenas moedas. Pensei no nosso 5º aniversário em Paris. No jeito como ele me olhou quando descia as escadas do hotel com aquele hobby. No jeito como eu acreditava que olhar para mim sempre seria assim. A memória pode ser um cobertor macio ou uma corda queimada. Esta noite, ela estava em carne viva. Richard Morrison chamou Silas para brindar o trimestre. Silas se mostrou imponente, bonito e persuasivo, agradecendo a todos pela confiança. Ele elogiou a equipe. Elogiou nossos parceiros à mesa. Sua mão se moveu em direção a Brittany por um instante mais longo do que educado. Ela ergueu o copo em sua direção com um sorriso típico de fotógrafos. Eu segurei o meu com firmeza.
Quando ele se sentou, inclinou o corpo em direção a ela, não a mim. Essa mudança não é algo que você possa citar em tribunal. Mas algumas mudanças são indiciamentos sem documentação. A sobremesa chegou. Uma coisa delicada com fios de açúcar que refletiam a luz. Brittany pegou o celular e tirou uma foto do prato, depois virou a câmera para uma selfie rápida com Silas ao fundo. Legenda, murmurou ela. Vencedor. Larguei a colher. Você tem algum apelido para o meu marido? Perguntei gentilmente. Ou ele só usa esse apelido para você em particular? Minha voz não era alta. Ela se propagava de qualquer maneira. Eu podia sentir a mesa se inclinar ao meu redor novamente. Desta vez, como um barco quando uma onda o pega de surpresa. O sorriso de Silas morreu primeiro, depois seu queixo assumiu o controle. Surpresa brilhou, depois calor, e então algo monótono e definitivo que reconheci dos dias em que ele demitia pessoas durante o café da manhã. Juniper, disse ele baixinho. Discutiremos seu comportamento mais tarde. As palavras não pertenciam ao nosso casamento. Elas pertenciam ao seu escritório. Brittany abriu a boca, depois fechou-a e então se recostou como se estivesse reconsiderando seu investimento. Assenti como se estivéssemos falando de um item tedioso da agenda. Claro, eu disse. Não esqueça de anotar na agenda. Eu odiaria ser acusada de faltar a uma reunião. Uma das esposas tossiu no guardanapo para disfarçar uma risada que ela não queria dar. O CFO olhou para o prato como se estivesse lendo números ali. O ar ficou rarefeito. Até a música do bar do hotel pareceu diminuir. Silas não falou comigo durante o trajeto de carro para casa. Ele digitou no celular. Do lado de fora da janela, a cidade cintilava através do vidro fumê. Lá dentro, eu conseguia ouvir minha própria respiração. O perfume cítrico e picante de Brittany grudava em sua jaqueta. Olhei para minhas mãos cruzadas como as de uma colegial e pensei no vestido esmeralda pendurado silenciosamente em nosso armário, aquele que eu tinha escolhido para mim e não usei. Fiquei me perguntando quando foi que comecei a deixar outras pessoas escolherem minhas cores. De volta à cobertura, ele foi direto para o escritório, deixando a porta aberta o suficiente para me mostrar que não estava escondido, apenas indisponível. Fiquei na cozinha, onde a manhã tinha sido agradável. O pote de prata com as vitaminas brilhava sob as luzes. Lavei o batom de um copo que não era meu e o guardei como se nada tivesse acontecido. Do escritório, sua voz flutuou uma vez, calma e experiente, enquanto ele retornava uma ligação. O elevador apitou fracamente em algum lugar no corredor. Coloquei a chaleira no fogo para fazer chá, mesmo sabendo que não iria bebê-lo. Quando ele finalmente chegou à porta, sem paletó e com a gravata afrouxada onde os dedos de Brittany estavam, seu rosto era o mesmo que ele mostra para as câmeras quando precisa falar sobre perdas como se fossem oportunidades. Nós resolveremos seu pequeno desabafo, disse ele. No devido tempo. Encontrei seus olhos e assenti, sentindo uma estranha quietude se apoderar de mim. Não era paz. Era o espaço diante de uma resposta, amplo e à espera. Desliguei a chaleira que começara a apitar e deixei o apartamento ficar em silêncio novamente. As luzes da cidade piscavam através do vidro como um sinal que eu não havia notado até então. Ele não se moveu por um longo tempo depois daquelas últimas palavras. As luzes da cidade brilhavam em seu rosto, fragmentando-o em fragmentos de sombra dourada, e eu fiquei ali, segurando o casaco da minha avó, me perguntando quando o silêncio havia se tornado nossa linguagem mais fluente. O ar entre nós parecia pesado demais para respirar. Ele finalmente expirou e disse naquele tom cuidadoso e polido que usa quando investidores estão observando: discutiremos seu comportamento. Então ele me deu as costas e caminhou em direção ao quarto como se o resto da noite fosse uma reunião que ele poderia adiar quando quisesse. A porta se fechou atrás dele. O clique não foi alto, mas continha o tipo de firmeza que faz a pele se arrepiar. Fiquei parado no corredor por um longo tempo, olhando para o reflexo do lustre no chão de mármore. De repente, o apartamento pareceu grande demais, claro demais, silencioso demais. Em algum lugar ao longe, uma buzina soou na rua abaixo. A cidade continuou se movendo, indiferente, enquanto eu sentia como se alguém tivesse dado uma pausa na minha vida. Quando finalmente entrei no quarto, Silas ainda estava de smoking, sentado na beira da cama, mexendo no celular.
A gravata borboleta estava frouxa, o paletó jogado sobre uma cadeira como uma pele que ele havia trocado. Ele não olhou para cima quando entrei. Você me envergonhou, disse ele, com a voz calma e contida. Na frente do meu conselho, na frente do Morrison. Não respondi. As pérolas nas minhas orelhas pareciam pesadas demais, então as desabotoei com cuidado e as coloquei no criado mudo. Minhas mãos tremiam, não de medo, mas de uma estranha mistura de exaustão e clareza. Ele finalmente olhou para mim, com os olhos vazios e a boca apertada. Você foi imprudente, seu mesquinho. Tem noção do que fez? Ele se levantou e começou a andar de um lado para o outro, como costuma fazer antes de uma grande negociação. Não posso aceitar isso. Não posso deixar você colocar em risco tudo que construí. Até que você consiga se comportar adequadamente, ficará no quarto de hóspedes. Era como se você estivesse falando de um parceiro de negócios que perdeu um prazo. As palavras eram tão estéreis, tão distantes, que quase ri. Mas em vez disso, eu apenas disse, ok. Ele piscou, surpreso com a minha calma. Você vai ficar aí até se desculpar comigo e com a Britney. Essa quase quebrou meu silêncio. Para ela, para a mulher que conhecia a vista do nosso quarto, mas minha língua permaneceu imóvel. Engoli as palavras, senti aquele gosto metálico subir como papel alumínio cortante. Ok, repeti baixinho. Seus olhos se estreitaram. Ele queria uma reação. Eu não lhe dei nenhuma. Quando me virei para pendurar meu hobby, ele murmurou algo baixinho. Algo sobre ingratidão. Deixei que caísse entre nós como uma pedra. Naquela noite, peguei um travesseiro, um cobertor fino e meu celular. A porta do quarto de hóspedes rangeu quando a abri. O espaço tinha um leve cheiro de lavanda e lustramóveis, intocado desde a última visita da minha mãe. Fiquei parada na porta por um momento, percebendo que era a primeira vez em 12 anos que eu entrava em um cômodo da minha casa sem perguntar: ele se importa? A cama era menor, o colchão mais firme. Sentei-me e deixei os ombros caírem. O silêncio não era solitário. Era estranho, mas não vazio. Eu podia ouvir a cidade através da janela entreaberta, uma sirene em algum lugar distante, o clique rítmico de um sinal de pedestres, o zumbido baixo de motores abaixo. A máquina de ruído branco de Silas não estava ali para abafar tudo. Deitei-me, completamente vestido, e olhei para o teto. O brilho do lustre vazava fracamente pelo corredor, formando um halo suave na parede. Pela primeira vez em anos, peguei a lâmpada e a acendi só porque podia. Peguei um romance na mesa lateral, um que eu tinha comprado meses atrás e nunca ousei abrir depois que Silas disse que ler antes de dormir me distraía muito. As páginas sussurravam enquanto eu as virava. Li até meus olhos arderem. Por volta das 3 da manhã, entrei no banheiro de hóspedes, onde havia escondido uma chaleira velha para visitas. Enchi-o com água da torneira e esperei que zumbisse. O vapor subia em espirais, leve e fantasmagórico. Servi chá numa caneca que dizia ex-alunos de Barnard. Eu a mantinha escondida atrás da porcelana chique porque Silas detestava coisas que não combinavam. O primeiro gole foi amargo, muito forte, mas tinha gosto de liberdade. Em algum momento, vi meu reflexo no espelho. Meu cabelo estava se soltando, a maquiagem borrada, os olhos vermelhos, mas havia algo novo ali também. Não beleza, nem força exatamente, apenas eu despojada de desempenho. Eu tinha esquecido como era isso. Voltei para a cama e puxei o cobertor sobre os ombros. Pela primeira vez em anos, adormeci sem esperar que a respiração de outra pessoa ditasse a minha. A luz que entrava pela janela do quarto de hóspedes era mais suave e quente do que o brilho filtrado do nosso quarto. Caiu sobre a escrivaninha antiga embaixo da janela, a escrivaninha da minha avó. Eu não a usava desde a mudança. Poeira brilhava em sua superfície. Depois de um banho, sentei-me com uma caneta e um bloco de papelaria de algum hotel esquecido. Comecei a escrever sem pensar. No começo era uma lista. Coisas pequenas. Minha prática, meus amigos, meu nome, depois coisas maiores, minhas escolhas, meu tempo, minha paz. Cada palavra parecia um espinho arrancado. Minha caligrafia começou impecável, depois foi se soltando conforme a tinta começava a escorrer. Escrevi sobre os eventos de caridade.
Os fins de semana que passei sorrindo para pessoas que só me chamavam de Senhora Blackwood. Não achei graça das dezenas de jantares em que ri de piadas porque sentia Silas observando minhas reações. Quando parei, 2 páginas estavam preenchidas. Meu peito doía, mas era a dor do ar voltando depois de muito tempo debaixo d'água. Na última gaveta da escrivaninha, encontrei minha antiga agenda. O couro estava rachado na lombada. Folheei nomes que não via há anos. Amigos, clientes, meu instrutor de yoga, que certa vez me disse que eu deveria voltar a escrever. Entre as páginas, um cartão de visita deslizou. Margaret Winters, advogada. Sua letra no verso era pequena e elegante, caso você acorde. Lembrei-me daquele leilão de caridade, do seu aperto de mão firme, dos olhos penetrantes que pareciam enxergar através do meu riso educado. Eu não sabia o que ela queria dizer. Agora eu sabia. Coloquei o cartão na minha frente e o encarei. Do mesmo jeito que você encara uma porta trancada quando de repente percebe que sabe onde está a chave. Às 6h30, uma batida quebrou o silêncio. 3 batidas precisas. Ele sempre bate assim. Curtas, fortes, eficientes. Juniper. Sua voz soou pela porta, suave, mas firme. Você está acordada? Não respondi de imediato. Terminei de aplicar o batom em frente ao espelho, tampei o tubo e o coloquei na cômoda. Meu reflexo parecia estranhamente competente para uma mulher que tinha acabado de ser rebaixada em sua própria casa. A porta rangeu ao se abrir pela metade. Silas ficou ali, ainda de pijama, o maxilar recém-barbeado, a irritação já viva atrás dos olhos. Aprendeu a lição? Virei-me lentamente, segurando minha caneca de viagem com as 2 mãos. O cheiro de café enchia o pequeno cômodo. Que lição? Perguntei calmamente. Você vai ter que ser específico. Ele entrou, cruzando os braços. Não comece. Você me humilhou. Você tem sorte de eu estar sendo paciente. Olhei para o relógio. Paciência, repeti baixinho. É assim que estamos chamando agora. Ele franziu a testa, claramente desacostumado com essa versão de mim. Seus olhos percorreram minha roupa, um terno justo, saltos altos e cabelo penteado para trás. Por que você está vestido assim? Você não vai a lugar nenhum. Tenho compromissos, eu disse. Que compromissos? Importantes. A simplicidade daquilo pareceu perturbá-lo. Ele procurou em meu rosto algum sinal de fraqueza, mas não havia mais nada para ele encontrar. Passei por ele, meu ombro roçando em seu braço, e fui em direção à cozinha. Ele me seguiu até a metade do corredor. Juniper, não seja ridícula. Coloquei minha caneca de viagem na bolsa. Bom conselho, disse eu, mantendo a voz suave. Você devia experimentar. Ele parou então, dividido entre a raiva e a confusão. Você acha que pode simplesmente me ignorar? Acho, eu disse, abrindo a porta do elevador, que você ficará surpreso com o quanto eu posso fazer. As portas do elevador se fecharam antes que ele pudesse responder. Conforme os números dos andares diminuíam, encostei-me na parede, sentindo meu coração bater mais devagar. O reflexo que me encarava no aço polido parecia calmo, quase sereno. Eu ainda não sabia exatamente para onde estava indo, mas pela primeira vez em anos, seria para um lugar de minha própria escolha. Quando o elevador apitou no saguão, saí para o ar fresco da manhã. O porteiro assentiu educadamente, sem perceber que a mulher de terno cinza que passava por ele não era mais a senhora Blackwood. Ainda não, pelo menos, mas em breve. O ar da manhã parecia mais frio do que o normal quando entrei na Quinta Avenida, o trânsito zumbindo como uma sinfonia inquieta. Eu não tinha planejado para onde ir primeiro, apenas que não poderia voltar. A cidade tinha uma textura diferente agora. Aguçada, elétrica, viva. Cada passo para longe daquela cobertura era como cruzar uma fronteira invisível. Peguei o metrô pela primeira vez em anos e sentei em um assento no canto, entre uma mulher de uniforme hospitalar e um homem lendo a seção de finanças. Ninguém olhou 2 vezes para mim, o que foi estranhamente reconfortante. Observei meu reflexo cintilar contra o vidro escuro do túnel. Cabelo arrumado, batom impecável, olhos atentos. Pela primeira vez, eu parecia alguém capaz de recomeçar.
Eu me vi em frente a uma torre de vidro na Lexington Avenue antes mesmo de decidir ir 42 andares de ambição refinada. Escritório de Margaret Winters. A placa de identificação do lado de fora de sua suíte brilhava em dourado. Discreto, mas imponente. Apertei o interfone e ouvi a voz firme da assistente dela. Senhorita Hawthorne. A senhora Winters está esperando você. O escritório tinha um leve cheiro de couro e papel velho, aquele cheiro particular de lugares onde as pessoas negociam suas vidas. Margaret estava atrás de uma mesa que parecia ocupar a largura de um pequeno palco. Ela estava exatamente como eu me lembrava, um terno azul marinho sob medida, brincos de pérolas e uma postura de governante. Seus olhos, no entanto, eram mais calorosos do que eu esperava. Você acordou? Ela disse simplesmente. Sim, respondi e entreguei a ela a pasta de anotações que passei metade da noite preparando. 17 páginas de datas, conversas, recibos. 12 anos destilados em evidências. Ela folheou rapidamente, marcando com uma caneta vermelha o som da tinta arranhando como pequenos veredictos. A cada poucos minutos, ela murmurava algo baixinho. Gastos clássicos de distração, comportamento de controle padronizado, possível abuso de bens conjugais. Quando mencionei que Silas certa vez tentou contratar a empresa dela, ela arqueou a sobrancelha. Ah, ele fez mais do que tentar, disse ela, abrindo uma gaveta. Ele queria que eu o representasse durante uma fusão, mas recusei. Conflito de ética, pode-se dizer. Ela enfiou a mão no armário e tirou uma pasta chamada Blackwood S. Ela o deslizou sobre a mesa com uma satisfação silenciosa. Eu estava aguardando isso. Algo me disse que você poderia precisar. Dentro, havia cópias de divulgações financeiras de anos anteriores, registros públicos, transferências corporativas, dados de empresas de fachada. Margaret recostou-se. Homens como seu marido sempre acham que inventaram o segredo, disse ela. Mas esquecem. O segredo deixa marcas, principalmente quando vem com um cartão Amex dourado. Sua voz não continha nenhum julgamento, apenas precisão. Percebi que respirava com mais facilidade, como se alguém tivesse acendido as luzes de um cômodo que eu não sabia que estava escuro. Quando terminamos, ela já tinha um plano. Vamos começar com a documentação. Financeira, pessoal, patrimonial, tudo em seu nome e tudo que ele escondeu. E Juniper, seu olhar se suavizou. Não confunda silêncio com fraqueza. O silêncio pode ser uma estratégia. Quando saí do escritório dela, o céu tinha mudado para um cinza desbotado, do tipo que fazia os prédios de vidro parecerem espelhos. Eu podia me ver refletido em cada superfície, firme, ereto, não mais pequeno. No dia seguinte, entrei no escritório de clientes particulares do Chase Bank, um lugar que eu havia visitado apenas uma vez antes, sempre ao lado de Silas. A recepcionista me cumprimentou com um sorriso cauteloso. Senhora Blackwood. Hesitei e então disse, Senhorita Hawthorne. Eles me levaram a um escritório com vista para Park Avenue, onde uma gerente chamada Patrícia se apresentou. Ela estava na casa dos 50 anos. Mechas grisalhas no coque, olhos penetrantes, mas gentis. Você disse que precisava de declarações. 3 anos. Eu disse tudo. Ela assentiu e começou a digitar. Em poucos minutos, a impressora zumbiu, produzindo página após página, cada uma delas uma pequena peça de um quebra-cabeça que eu nem sabia que existia. Folheei as páginas e meu estômago embrulhou. Compras de joias na Tiffany's no meu aniversário, nenhuma das quais eu tinha recebido. Tarifas de hotel no Center Regis, no Ritz, no Carlyle, sempre durante suas chamadas conferências. E então, escondida entre as despesas comerciais, uma frase que me fez parar para pensar: serviços de treinamento pessoal, Brittany Ali. Fiquei olhando para o valor mensal, constante, escondido em bem-estar. Senti que Patrícia me observava. Ela não fazia perguntas, mas seu silêncio era daqueles que entendem demais. Tem mais, ela disse gentilmente. Saques em caixas eletrônicos sempre nas tardes de terça-feira, valores exatos em dinheiro. É um padrão. Eu não tinha percebido. Estava ocupada demais cuidando da agenda dele, dos jantares dele, do sorriso dele em público. As lágrimas vieram sem aviso. Silenciosas, mas imparáveis.
Patrícia, sem dizer uma palavra, deslizou uma caixa de lenços de papel sobre a mesa. Você não é a primeira mulher a entrar aqui com esse olhar, disse ela suavemente. Mas pode ser uma das poucas que sai mais forte. Enxuguei os olhos e exalei. Preciso de novas contas, disse, com a voz firme. Umas que ele não possa tocar. Ela sorriu, aprovando. Vamos fazer isso acontecer. Configuramos tudo com meu nome de solteira. Novas senhas, novas frases de segurança, novos começos disfarçados de tarefas bancárias. Quando saí, Patrícia me entregou uma pasta e disse: guarde isso em segurança e lembre-se, o dinheiro diz a verdade, as pessoas não. 2 dias depois, voltei à cobertura durante o horário de trabalho de Silas. O lugar cheirava levemente a cera de cedro e sua colônia, resquícios de um homem que acreditava que propriedade significava permanência. O sommelier chegou em ponto ao meio-dia. Um homem alto, de cabelos grisalhos e uma autoridade calma que vem de décadas entre garrafas mais velhas do que nós dois juntos. O Sr. Blackwood pediu que eu avaliasse a coleção no ano passado, disse ele, arrumando sua prancheta. Levantei uma sobrancelha. Eu não sabia. Ele riu baixinho. Eles raramente contam para as esposas, mas estou feliz que seja com você que estou trabalhando hoje. Percorremos juntos a adega com temperatura controlada. Ele leu rótulos como versos sagrados, Chantal Margaux, Petrus, Lafite Rothschild. Então ele parou em um espaço vazio. Ah, o Margaux 1982. Linda caixa. Entregue em um endereço em Tribeca no mês passado. Fiquei paralisada. Tribeca. Sim. Para o que o Sr. Blackwood descreveu como um evento para um cliente. Ele olhou para cima. Embora eu me lembre de que o endereço pertence a um prédio residencial, não a um escritório. Ele não deu mais detalhes, mas as palavras não ditas pairavam no ar como condensação. Quando terminou de catalogar, o valor da coleção era impressionante. Ele fotografou cada etiqueta, documentando tudo meticulosamente. Antes de sair, ele me entregou uma cópia da lista. Você vai querer isso, disse ele. Na minha experiência, a esposa geralmente fica com a coleção no final. Homens que trapaceiam, ele sorriu com tristeza. Sempre subestimam o estoque. Depois que ele saiu, caminhei lentamente pela cobertura. Cada objeto parecia vibrar com um novo significado. A arte, os tapetes, até o piano intocado. Nada mais parecia dele. Naquela noite, enquanto eu esperava no saguão por um caminhão de entrega, Thomas, o porteiro, me viu. Boa noite, senhora. Ele fez uma pausa incerta e depois sorriu. Senhorita Altorne. Pesquei, surpresa. Você lembrou? Ele deu de ombros. Sempre gostei mais desse nome. Ele hesitou, olhando para o elevador antes de baixar a voz. Eu estava guardando uma coisa para você. Ele enfiou a mão no bolso do paletó e tirou um pequeno caderno preto. A capa estava amassada e os cantos dobrados pelo uso. Comecei isso há cerca de 1 ano. Não me pareceu certo o que eu estava vendo. Achei que você poderia precisar disso algum dia. Dentro, havia bilhetes escritos à mão, datas, horários e pequenos detalhes. Voltei com uma jovem loira, não com a senhora B, saía às 23 horas. Disse que voltaria para uma reunião de emergência às 6 horas. Entreguei flores para fazer lobby por um Ali. Minha garganta se apertou. Thomas, por quê? Ele esfregou o pescoço, sem jeito. Senhora, a senhora sempre foi gentil. Perguntava pela minha filha quando ninguém mais se lembrava do nome dela. Imaginei que se as coisas dessem errado lá em cima, você precisaria de alguém que visse tudo. Fechei o caderno com cuidado. Obrigada, eu disse. As palavras pareciam pequenas demais. Ele deu um leve sorriso. Estou feliz em ver você mais ereta ultimamente. Quando saí para encontrar o caminhão de mudança, o vento da cidade soprou em meu rosto, fresco, vivo e honesto. Durante anos, pensei que o silêncio mantinha a paz. Mas o silêncio só me mantinha invisível. Agora, cada verdade que eu descobria parecia um tijolo na fundação de algo novo. O motorista chamou meu nome e eu me virei, com o caderno agarrado ao peito.
Os faróis refletiram nas portas de vidro atrás de mim e, pela primeira vez, não vi a Sra. Blackwood, mas Juniper Hawthorne parada em seu próprio terreno. O motorista chamou meu nome e eu me virei, com o caderno pressionado contra o peito, ainda sentindo o peso da fé silenciosa de Thomas. O caminhão ficou parado no meio-fio, o escapamento fazendo ondas como uma respiração no ar frio. Coloquei o caderno na minha bolsa, acenei para os homens e continuei andando. Se eu parasse tempo suficiente para pensar, poderia perder a coragem. Então, não parei. Deixei meus pés decidirem e me vi 5 quarteirões ao sul, em uma cafeteria estreita que cheirava a amêndoas torradas e tinta fresca. Um homem com uma jaqueta azul marinho levantou a mão. Juniper, disse ele, em voz baixa, como se estivéssemos nos encontrando em uma igreja. Ele tinha olhos gentis e as mãos quadradas e cuidadosas de quem faz coisas difíceis com delicadeza. Rick, realocações discretas, extrações delicadas, eu disse, tentando pronunciar a frase. Ele sorriu. Essa é uma maneira de dizer. Sentamos numa mesa no canto, encostada na parede. Passei para ele a planta baixa que eu havia desenhado na escrivaninha da minha avó com uma régua e uma paciência que eu nem sabia que ainda tinha. Cada cômodo tinha marcações com fita azul, pontos para itens a serem embalados, X para o que poderia ficar, estrelas para coisas que partiriam meu coração se fossem perdidas. Ele estudou minhas anotações como se fossem um mapa para um tesouro enterrado. Você já fez metade do meu trabalho, disse ele. Usaremos as entradas principal e de serviço, e os horários dos elevadores aqui. Boa rotação de funcionários. Ele bateu no espaço perto do saguão. Thomas pode te contar. Eu disse, ele está trabalhando à noite esta semana. O porteiro da manhã é tagarela e odeia entregas antecipadas. Evite-o. Rick riu baixinho. Você tem um talento nato. Ele pegou um caderninho e escreveu em letras maiúsculas, vamos com roupas leves e simples. Sem logotipos. A Van diz Anderson's Flowers. Você terá uma supervisora, Mônica. Ela é a melhor. Ela vai te mandar mensagens de texto com atualizações em código. Ele escreveu 2 frases e virou o caderno para que eu pudesse ler. Mercadorias entregues significa que estamos prontos. Jantar pronto significa extração completa. Mercearia. Jantar. Simples assim. Meu coração disparou de qualquer maneira, como um pássaro batendo no vidro. Vamos arrumar suas coisas primeiro, disse ele. Depois as coisas sentimentais, e depois qualquer coisa que ele possa tentar reivindicar depois. Fotos, documentos, joias. Seus olhos se voltaram para minha bolsa. Você carrega coisas essenciais? Não tem rastro. 3 horas? Perguntei. Ele assentiu. Quando começarmos, não volte no meio do caminho. Quem queria? Não volte. Isso complica as coisas. Entendido. Ele fechou o caderno. Juniper, acrescentou, inclinando-se para a frente. Não estamos roubando. Estamos preservando. A palavra caiu dentro de mim como uma mão firme no meu ombro. Nós nos cumprimentamos com um aperto de mão firme. Enquanto nos levantávamos, ele pressionou um celular fino na minha palma. Número temporário, só para hoje e amanhã. A Mônica está garantida. Lá fora, o sol estava mais alto, transformando os prédios de vidro em giz brilhante. Voltei para a cobertura com um copo de papel aquecendo meus dedos. Ciente das centenas de pequenas peças móveis que agora estavam em movimento. O medo se apoderou da minha excitação, não o suficiente para me parar, apenas o suficiente para me lembrar que o que estava em jogo era real. A quarta-feira começou com o clique de uma chave na fechadura. Querida, chamou minha mãe, entrando no saguão com aquele aroma floral intenso que ela carrega há séculos. Ela me encontrou no quarto de hóspedes, entre pilhas de papéis, a planta baixa e um emaranhado de fios que eu estava etiquetando. Seus olhos percorreram a bagunça e depois voltaram para mim. Bem, disse ela, com os lábios se curvando. Lá está ela, a garota que costumava organizar sua casa de bonecas por cor e faixa de imposto. Eu ri, um som curto de surpresa. Não sei se sou corajosa ou tola. Ambos, ela disse. É assim que a mudança começa.
Ela beijou minha bochecha e me segurou à distância de um braço. Você parece vivo. Fizemos chá na pequena chaleira de hóspedes, o ritual familiar acalmando minhas mãos. Contei ela sobre o banco, a coleção de vinhos, o caderno que Thomas tinha escrito. Sua boca se apertou com uma raiva que ela não precisava expressar. Eu também comecei a guardar coisas, ela disse, pegando sua bolsa. Ela arrumou uma pilha organizada. Fotos impressas de festas de gala. Silas ao fundo com a mão de Britney na manga. Capturas de tela de páginas sociais onde a mesma jovem apareceu em mais quadros do que fazia sentido. Recibos de restaurantes de jantares de família aos quais ele nunca compareceu. Em cima, um pequeno diário encadernado em tecido. Toda vez que você ligava e dizia que estava bem, mas parecia que tinha chorado, eu anotava a data. Eu não queria te pressionar. Eu queria uma prova para quando você decidisse que merecia algo melhor. Algo cedeu no meu peito. Não foi um desabamento, mas sim uma porta se abrindo em uma casa com dobradiças emperradas. Eu deveria ter te contado antes, sussurrei. Você me disse nos espaços entre suas palavras, ela disse suavemente. Ela abriu o talão de cheques, escreveu um número que me fez perder o fôlego e o entregou para mim. Da apólice do seu pai. Guardei para você. Eu sempre soube que chegaria o dia em que eu lhe entregaria isso e diria, vá, comece do zero. Então vá. Olhei para o cheque. Representava coisas práticas, depósitos, advogados, quartos com fechaduras. Mas também parecia uma permissão. Coloquei-o na minha bolsa e por um momento apenas ficamos de mãos dadas, como costumávamos fazer quando atravessávamos ruas movimentadas. Você vai ficar bem? Ela perguntou. Sim, eu disse, e percebi que acreditava nisso. Antes de sair, ela parou na porta e olhou para mim, com um brilho orgulhoso nos olhos. Quando você ouvir tentando te assustar e te fazer ficar pequena, lembre-se de quem te criou, disse ela. Ele não define sua coragem. Depois que ela se foi, o apartamento ficou diferente. Não mais vazio, mas mais leve. Ao meio-dia, encontrei meu primo Derek em um tranquilo saguão de hotel que poderia ser a sala de estar de qualquer cidade. Cadeiras baixas, luminárias suaves, um piano que ninguém tocava. Derek trabalhava na segurança do Ritz-Carlton no centro da cidade. Ele sentou-se na cadeira à minha frente, pediu um café preto e esperou até que o garçom desaparecesse do meu alcance. Então, ele colocou um pendrive em um guardanapo e deu uma batidinha com o dedo. Você não aprendeu isso comigo, murmurou. Claro que não, eu disse. Fim de semana da conferência, disse ele. Vídeo de check-in, elevador, saguão. E mais 3 visitas. Ele fez uma careta. O concierge guarda cópias de todos os recibos por um tempo. Eu tirei o que pude sem levantar suspeitas. Girei o pendrive entre meus dedos, pequeno e de aparência comum. E você tem certeza, Juniper? Ele disse gentilmente. Eu não teria ligado se não tivesse certeza. Ele se inclinou, falando mais baixo. Ela está usando a sua pulseira no fecho do elevador. Cartier, aquela com o fecho minúsculo de esmeralda. Uma corrente fria percorreu meu corpo. Não exatamente um choque. A confirmação tem uma temperatura diferente. Eu assenti. Obrigada. Sinto muito que você tenha que aprender desse jeito, ele disse. Desculpe, havia um jeito, respondi. Ele estendeu a mão e apertou a minha, depois se recostou e tentou descontrair. Você se lembra de quando tínhamos 10 anos e você me fez assinar um contrato antes de trocarmos almoços? Ele disse. Você continuou roubando meu pudim, eu disse. Você elaborou um acordo melhor do que metade dos gerentes que já tive, disse ele, sorrindo. Você sempre foi quem anotou as coisas. Você ainda é essa pessoa. Depois que ele saiu, fiquei ali 1 minuto, segurando o pendrive como se fosse uma pedra que tivesse saltado na água e finalmente caído na minha palma. A evidência não parecia um triunfo. Parecia uma ferramenta. Ferramentas não são empolgantes. Elas são necessárias. Mônica mandou uma mensagem naquela noite. Confirme o recebimento da planta baixa. Pontos de interrogação marcados em rosa. Respondi com fotos de 3 itens que eu tinha esquecido de marcar.
Os livros de primeira edição do meu pai. Uma colcha que minha mãe fez para o nosso casamento. Um regador de latão que o Silas zombava, mas que eu usava todo verão. Ela respondeu com um joinha e um pequeno emoji de flor me acalmou mais do que eu esperava. Marcamos o horário para quinta-feira de manhã. Silas estaria no squash pontualmente. Rick gostava de relógios. Eu também. Havia mais uma coisa que eu precisava. Um porto seguro. A cobertura ainda não era minha. Não do jeito que eu precisava. Peguei o telefone temporário e, com o dedo firme, liguei para o Carlyle. A mulher da reserva falou com aquele sorriso suave de hotel que você consegue ouvir. Bem-vinda de volta, senhorita Hawthorne, ela disse como se eu nunca tivesse ido embora. Preciso de uma suíte, eu disse. Silenciosa. Uma janela. Boas fechaduras. Temos o lugar perfeito, ela respondeu. Fui naquela tarde, paguei com meu novo cartão e segui o carregador até um elevador espelhado que refletia uma mulher que eu reconhecia mais a cada hora. A porta se abriu para uma sala banhada por uma luz pálida, do tipo que perdoa e convida em igual medida. O ar tinha um leve cheiro de lavanda, não de colônia. Fui até a janela e olhei para Madison Avenue, que corria como um rio lento e elegante. Há mais alguma coisa que possamos fazer para deixá-la confortável? Perguntou o carregador, colocando minha pequena mala perto do armário. Na verdade, eu disse, tem sim. Pedi uma cadeira perto da janela, uma confortável, não decorativa. Ele franziu a testa pensativo e disse, me dê 20 minutos. Quando ele voltou, 2 atendentes o carregavam em uma cadeira de encosto alto, estofada em cinza suave, do tipo que faz você se sentar e respirar mais profundamente. Não era a poltrona de leitura da minha avó, mas era o mais próximo que um hotel poderia oferecer. Dei uma gorjeta maior do que o razoável. Ele pareceu surpreso e depois satisfeito. Levamos a segurança muito a sério, disse-lhe calmamente. Se precisar de privacidade, terá. Assenti, tocado por lágrimas repentinas e gratas. Depois que ele saiu, abri minha mala. Pendurei minhas roupas, minhas escolhas, minhas cores em cabides que não arranhavam. Eu organizei meus sapatos não pela altura, mas pelo conforto. Coloquei 2 livros no criado mudo e uma foto emoldurada dos meus pais, da caixa que eu havia guardado no quarto de hóspedes. Uma foto de praia, cabelo desgrenhado, olhos risonhos. A sala se movia a cada pequena reclamação. Ao anoitecer, preparei o chá de hortelã do hotel e sentei-me na cadeira cinza, com os pés dobrados sob o corpo, enquanto o zumbido da cidade filtrava pela janela. Coloquei o pendrive na mesa ao lado da nova pasta do banco, do caderno do Thomas, da pilha de impressões da minha mãe e da lista do sommelier. Pareciam instrumentos de uma orquestra esperando a deixa do maestro. A mensagem de Mônica chegou. Rota confirmada. Thomas à noite. Van de flores preparada. Compras às 7 horas. Respondi com uma palavra, pronto. Pedi um jantar simples. Canja de galinha e uma salada pequena, e comi sentado na mesa minúscula. Percebi que não comia direito há dias. Uma brisa entrava pela janela entreaberta, fresca e limpa. Puxei meu cabelo para baixo e o escovei lentamente, não porque alguém esperava que eu tivesse uma determinada aparência, mas porque me sentia bem. Antes de dormir, fiquei na porta e olhei para o quarto como alguém olha para um amigo que lhe ofereceu um sofá para passar a noite. Grata, um pouco tímida, aliviada. Apaguei as lâmpadas uma a uma e me vesti com lençóis que não guardavam a lembrança de mais ninguém. Os travesseiros cheiravam a sabonete e nada mais. Sem passado, sem desempenho. Pela primeira vez em muito tempo, não consigo me lembrar, dormi sem sonhos. Quando abri meus olhos ao amanhecer, a luz no teto era suave e segura. A cidade já fervilhava lá embaixo. Caminhões de entrega, uma campainha de bicicleta, saltos batendo na calçada. Meu celular brilhou no criado mudo com uma única mensagem da Mônica. Mercadorias entregues. Sentei-me, com o coração batendo forte, e coloquei os pés no chão frio. A emoção e o medo surgiram juntos como 2 notas encontrando harmonia. Respirei fundo uma vez, depois outra, e peguei meu terno. Hoje, pensei, é o dia em que vou roubar minha própria vida de volta. Mercadorias entregues.
A mensagem brilhou no meu telefone sob a luz cinza de Carlyle. Sentei-me. O quarto estava silencioso, exceto pelo barulho abafado dos caminhões de entrega na Madison. A calma me envolveu como um casaco bem ajustado. O medo ainda estava lá, útil, alerta, mas não comandava mais. Vesti um terno simples, sapatos baixos para a velocidade e cabelo preso para trás. O carregador assentiu quando passei pela recepção, como se compartilhássemos um segredo. Lá fora, a manhã tinha aquele aspecto polido que a cidade adquire depois de uma leve chuva. Chamei um táxi para a viagem de 5 minutos. Caminhar me daria tempo demais para pensar. Thomas estava de prontidão quando entrei no saguão. Bom dia, senhorita Altorne, disse-lhe em voz baixa. Seus olhos se voltaram para o meio-fio. Lá estava estacionada uma van com a inscrição a flores de Anderson em uma caligrafia alegre. 2 homens de jaquetas escuras descarregavam baldes altos sem nada dentro. Um terceiro trazia uma pilha de caixas planas amarradas com barbante. Ele saiu há 10 minutos, acrescentou Thomas. Raquetebol. Ele parecia muito satisfeito consigo mesmo. Obrigada, eu disse. As palavras tinham que expressar tudo. Gratidão, determinação, a certeza de que, depois de hoje, eu teria que dar menos explicações e jantares em agradecimento. Mônica apareceu na alcova do correio, toda de rabo de cavalo simples e prancheta, o tipo de mulher que você ignoraria até que o mundo dependesse dela. Bom dia, ela disse como se estivéssemos nos encontrando para um café. O elevador está cronometrado. Vamos preparar as primeiras cargas no corredor de serviço. Vocês sobem agora. Carro normal, sem paradas. Ela bateu no relógio. Estamos no seu horário, não no dele. No andar de cima, o quarto de hóspedes estava exatamente como eu havia deixado. Papéis em ordem, canetas alinhadas, a cama ainda arrumada de uma noite que não passei aqui. Fui até o quarto principal e fiquei em pé na janela. Às 6h45, bem na hora, o Tesla de Silas saiu da garagem. Mesmo de cima, eu reconheci a postura e a postura dos seus ombros, a energia em sua postura quando ele acreditava que o dia lhe pertencia. Ele parou no meio-fio para ajustar sua pulseira, verificou seu reflexo no vidro escuro e foi embora. Levantei minha caneca de café em um pequeno brinde às luzes traseiras e sussurrei: boa sorte. Como se estivesse abençoando um navio que não retornaria a este cais. Lá embaixo, passeadores de cães traçavam suas rotas habituais. Um corredor com uma jaqueta neon acenou para o nosso carregador. O mundo comum continuou se movendo enquanto o meu mudava de forma. O primeiro ping codificado chegou, vasos na mesa. Abri a porta da frente. 2 carregadores de jaquetas escuras passaram por mim sem dizer uma palavra, empurrando um carrinho como se contivesse rosas, não plástico bolha. Rick seguiu com um aceno discreto e então saiu em direção à sala de jantar. O apartamento se encheu daquela orquestra suave e industriosa de pessoas cuidadosas. Fitas sussurrando, papelão se acomodando, passos que evitavam rangidos. Na cozinha, um jovem carregador chamado Luiz segurava uma foto que eu não tinha marcado. Uma foto dos meus pais em uma roda gigante, com os rostos voltados para o sol. Pegar? Ele perguntou, neutro e gentil. Pegue, eu disse. Ele sorriu, guardou o livro numa pasta e fez uma pequena marca de verificação na lista. Aquele único ato pareceu uma bênção. Mônica mandou uma mensagem do saguão. Hortênsias indo embora. Primeira corrida concluída. Eu me movi pelos cômodos com Rick ao meu lado. China primeiro, disse ele. Produtos frágeis logo, enquanto os nervos estão à flor da pele. Ele levantou a tampa do armário de louças da minha avó como se fosse um inário. A equipe embrulhou cada prato em plástico bolha, etiquetando-o em letras maiúsculas, Altorne, China, caixa 3 de 9. Ao observar mãos enluvadas segurando aquelas peças delicadas, senti uma estranha mistura de tristeza e orgulho, como se estivesse vendo uma criança indo para a faculdade. No escritório, 2 carregadores calçavam luvas de algodão para manusear as primeiras edições do meu pai. Coluna para cima, murmurou um para o outro. Eles colocaram folhas finas entre as capas e as empilharam em caixas de museu que travavam com um clique suave.
Passei a ponta do dedo pelo título de um exemplar gasto de Middlemarch e disse, principalmente para mim mesmo. Meu pai leu a primeira página para mim como se fosse uma história de ninar. O carregador assentiu sem olhar para cima. O meu lê romance sobre assaltos, disse ele. Parece apropriado hoje. Compartilhamos um rápido sorriso de arroz. Outro ping. Ervas coletadas na jardineira. Imaginei os pequenos vasos de terracota no terraço. Manjericão, hortelã, a teimosa plantação de tomate-cereja que eu cultivava durante todo o mês de agosto. Silas costumava chamá-los de a sua fazenda. A equipe também encontrou o regador de latão. A Mônica enviou uma foto com um ponto de interrogação e eu respondi, sim. Um momento depois, Matilha. Já estávamos no balé havia 3 horas quando abri o armário e vi o cofre. Ele estava agachado no chão, atrás de ternos enfileirados como soldados. Minha boca ficou seca por um segundo, não de medo, mas pelo peso do que acontece quando você decide olhar. Ajoelhei-me, digitei a combinação, a data do nosso casamento, é claro, e o ferrolho deslizou para trás com um pequeno suspiro obediente. Passaportes, certidões de nascimento, apólices de seguro, o testamento. Coloquei tudo no carpete e tirei fotos com meu celular. Então encontrei algo que eu quase tinha esquecido que existia. O acordo pré-nupcial, grosso, formal, presunçoso, em papel creme. Margarete já tinha me dito que se desfaria sob a luz do dia, mas tirei fotos mesmo assim. Cada página, cada assinatura. Atrás dela, enroladas em uma fita tão seca que rachava, estavam minhas cartas, aquelas que eu escrevi para ele quando o casamento ainda parecia um novo país. Ele não os abriu. A poeira marcava as bordas como um veredito silencioso. E lá, numa caixa de veludo empurrada para o fundo, encontrei o anel de esmeralda da minha avó. Silas deu de ombros e disse, deve ter se perdido na mudança. Descabido era sua palavra precisa para tantas coisas que não lhe convinham. Tirei o anel, a pedra refletindo a luz da manhã, e o coloquei no meu dedo. Ele se acomodou como se estivesse esperando. Mônica disse, lírios revigorados. Segunda onda. Coloquei o acordo pré-nupcial de volta no cofre, deixei que ele olhasse e se lembrasse de como tinha certeza, e peguei os passaportes, as certidões de nascimento, o anel e o relógio de bolso do meu pai, colocando-os na minha bolsa transversal. Fechei o cofre, girei o dial para um número desconhecido e senti minha espinha se alongar. Um pequeno problema, a governanta, Alma, chegou com uma cesta no braço. Ela parou na entrada, arregalando os olhos ao ver os floreiros e a fita adesiva. Senhora, ela sussurrou. Está tudo bem, eu disse suavemente, aproximando-me. Hoje é um dia especial de limpeza. Ela me olhou por um longo segundo, lendo mais do que eu dizia. Então, endireitou os ombros. Eu garanto que ninguém me incomode, ela disse, e assumiu um posto perto da porta como uma guardiã. Coloquei o dinheiro na mão dela e ela balançou a cabeça, depois o guardou sem olhar. Você sempre foi gentil, murmurou. A frase me aqueceu pela hora seguinte. Ao meio-dia, Rick olhou para o relógio. Na metade do caminho, disse ele. Estamos na frente. Ele apontou para uma pequena parede de galeria no corredor. Estes eram fotos de lugares que eu amava antes de aprender a fingir. Coney Island no inverno, uma livraria em Roma, um canto chuvoso em Dublin, onde um músico de rua tocava violino. Pegue, eu disse. Um carregador com mãos gentis retirou cada moldura do gancho, envolveu-a em espuma e numerou as costas. Vi meu reflexo no vidro quando ele entrou na manga. Cabelo arrumado, olhos claros. Eu não parecia uma fugitiva. Parecia uma mulher que leu o plano 2 vezes e se lembrou das saídas. Outro ping. Peonias arranjadas. Terceira onda partindo. Mônica acrescentou, o porteiro oferece guarda-chuva e começa a chover. Imaginei Thomas distribuindo protetores plásticos para flores imaginárias e sorri. Também. Fiquei no banheiro e olhei para a bandeja de frascos de perfume que nunca usei para mim. Presentes escolhidos pelos seus nomes. Autoridade, Vitória, Musa. Escolhi um que comprei anos atrás e guardei porque alguém disse que sândalo não combinava comigo. Passei-o no pulso. O aroma exalava calor e pureza.
Uma confiança silenciosa em vez de um anúncio. O quarto pareceu mais honesto imediatamente. Aos 3 anos, o apartamento tinha arestas que eu nunca tinha visto. Sem minhas coisas, os espaços onde eu tinha sido obediente eram óbvios. A cozinha, antes usada para entretenimento, parecia um showroom. O estudo parecia um cenário para um homem que desempenhava competência. O único cômodo que ainda vibrava com algo verdadeiro era o quarto de hóspedes, onde a escrivaninha da minha avó ficava embaixo da janela, com um raio de luz em sua superfície marcada. Jantar pronto às 15h30, Mônica enviou. Quase pronto. Últimas cargas, confirmou Rick. Deixamos os móveis, ele vai tropeçar neles com o próprio ego. O resto é seu. Ele olhou para o escritório. Seus documentos. Próximo, eu disse. Levei uma caixa fina até a mesa e a abri. Dentro estavam os papéis do divórcio, com a tinta ainda escura onde o funcionário os havia carimbado. Adicionei o relatório de contabilidade forense, com abas, destacado, impiedosamente, aberto na página organizada que rastreava os fundos da empresa até o salário de Britney como se fosse uma receita de bolo. Por fim, um pequeno pedaço de papel cartão que mandei imprimir numa lojinha em Lexington. 6 palavras em tipo preto, nada mais. Entrei no escritório dele exatamente às 4h. O cômodo tinha aquela quietude que a madeira cara proporciona no fim da tarde, a luz incidia em faixas nítidas sobre o tapete de couro. Eu conseguia ver o contorno de onde seu laptop normalmente ficava, a leve mancha de seu pulso onde ele polia a mesa com seus movimentos constantes. Endireitei uma caneta porque é isso que eu faço e depois organizei os documentos. Papéis de divórcio à esquerda, abertos em leque para que o número do processo e o selo carimbado fossem fáceis de ver. Relatório forense à direita, aba aparecendo como uma bandeira discreta. Meu pequeno cartão centralizado no topo. Peguei meu telefone e fotografei a mesa uma vez, depois outra, e depois uma terceira vez da porta. Não por despeito, para registrar, para lembrar. Naquele momento, minha vida mudou porque eu decidi que mudaria. Fiquei ali por mais um tempo, ouvindo o apartamento. Os carregadores tinham ido embora. A van de flores tinha virado um boato a 2 quarteirões de distância. Os únicos sons eram um zumbido baixo da geladeira e uma sirene distante vindo da Quinta Avenida. Fui de cômodo em cômodo, abrindo uma gaveta aqui, fechando um armário ali, dizendo adeus silenciosamente não às coisas, mas à versão de mim mesma que as mantinha limpas. Ao sair, parei em frente ao espelho do corredor. Uma mulher de terno ardósia olhou para trás, um anel com uma pedra verde escura refletindo a última luz. Ajustei a gola do meu casaco e levantei o queixo. Sem desafio, sem medo, apenas decidida. Na porta, coloquei o caderno de Thomas mais fundo na minha bolsa e apaguei as luzes. O elevador chegou com um leve apito. Quando as portas se fecharam, vislumbrei pela última vez a entrada do escritório, os papéis aguardando na mesa como um relógio batendo as horas. Lá embaixo, Thomas me entregou um guarda-chuva. Um chuveirinho, disse ele. Deve passar. Está tudo bem? Acrescentou, uma pergunta resumida em 3 palavras comuns. Tudo está em seu lugar, eu disse. Ele assentiu uma vez, satisfeito. Saí para a chuva fina. A cidade cheirava a pedra molhada e a possibilidades. Não olhei para trás. A chuva caía sobre as ruas, refletindo a luz dos táxis que passavam em faixas douradas e vermelhas. Meu guarda-chuva fechou com um clique quando entrei no prédio. O porteiro me deu um pequeno aceno, solene e compreensivo, e apertou o botão do elevador antes que eu pudesse. A subida pareceu mais longa do que o normal, o zumbido silencioso das máquinas era quase como uma respiração presa. Quando as portas se abriram, a cobertura me recebeu com tranquilidade. O ar cheirava levemente a cedro e ao ozônio residual da aspiração recente. Meus sapatos faziam sons suaves no mármore. Encostei o guarda-chuva na parede, a alça pingando em um ritmo lento. Lá em cima, o silêncio se fez ouvir. Uma porta bateu, depois outra. O ritmo dos passos, rápidos, raivosos, incrédulos, ecoava pelo teto. Fiquei parada no corredor abaixo, com meu chá ainda fumegando na mesa onde eu o havia deixado, e ouvi o momento em que o mundo do meu marido parou de fazer sentido. Ele se movia em círculos frenéticos acima de mim.
Portas de armários se abrindo, gavetas deslizando, cabides batendo, cada som mais agudo que o anterior. E então a quietude que se seguiu, o tipo de silêncio que anuncia compreensão. Tomei um gole do meu chá, deixando o calor pousar na minha língua. Não precisava vê-lo para imaginar a cena. Armário vazio, pertences faltando, a ausência gritante onde o controle costumava viver. A primeira palavra chegou até mim como um eco distante. Juniper, pronunciada lentamente, entrecortada pela descrença. Não foi uma ligação. Foi uma acusação. Ele me encontrou minutos depois. A porta do quarto de hóspede se abriu com o drama de um tribunal. Silas preenchia o quadro. A gravata torta, o rosto cor de má notícia. A precisão que ele usava como armadura nas reuniões do conselho havia desaparecido. Seu cabelo estava despenteado, seus olhos injetados. O polimento cuidadoso estava rachado. Que diabos é isso? Ele perguntou. Sua voz estava mais baixa do que eu esperava, áspera nas bordas. Onde estão suas coisas? O que você fez? Coloquei minha xícara cuidadosamente no pires. Eu me mudei, eu disse. Ele piscou, desorientado pela minha calma. Mudando de lugar? Não brinque, Juniper. Onde está tudo? Onde está a minha, nossa, propriedade? A maioria guardada, eu disse, dobrando a ponta de um papel na mesa ao meu lado. Em algum lugar com climatização controlada, você vai gostar de saber. Ele olhou fixamente, o peito subindo e descendo, as mãos flexionando-se inutilmente ao lado do corpo. Você não pode simplesmente pegar? Eu posso, respondi calmamente. E consegui. Cada item foi adquirido legalmente durante o nosso casamento. Cada mudança foi devidamente documentada. Ele deu um passo à frente, abaixando a voz para aquele tom perigoso e controlado, que ele usava quando um negócio começava a escapar por entre seus dedos. Você acha que pode me humilhar assim? Tem ideia do que isso significa? Para os meus colegas, para o Morrison. Sim, eu disse, encontrando seu olhar, como responsabilidade. Por um momento, ele pareceu quase assustado, depois irritado novamente. Você perdeu a cabeça. Ficou completamente irracional. Levantei-me e alisei meu casaco. Irracional, repeti. Silas, executei uma reestruturação estratégica de ativos pessoais. Você deveria gostar da frase. Você me ensinou. Ele piscou como se as palavras não pertencessem à minha boca. Isso não é uma negociação, Juniper. Isso é um desastre. Não para mim. Ele caminhou até a janela e depois voltou. Você vai se arrepender. Vou garantir. Vou contratar todos os advogados da cidade até de manhã. Inclinei a cabeça. Talvez você queira guardar o dinheiro da comissão para o seu fundo de defesa criminal. Ele congelou no meio do caminho. O que isso quer dizer? Antes que eu pudesse responder, meu celular acendeu em cima da mesa. O nome de Margarete piscando na tela. Momento perfeito. Peguei o fone e apertei o viva-voz. Juniper. A voz de Margarete soou suave e cortante. Presumo que você esteja com ele. Silas se aproximou, assumindo a postura de CEO. Aquela falsa confiança que ele usa como colônia. Margarete, ele disse, interrompendo, qualquer bobagem que minha esposa tenha lhe contado. Não sou sua funcionária, Silas, ela interrompeu. E ela não é mais sua esposa por muito tempo. Estou ligando para informar que apresentamos provas de apropriação indébita ao conselho. Ele ficou boquiaberto. Isso é um absurdo. As acusações serão revistas na segunda-feira, continuou ela, sem se importar. Temos documentação que rastreia fundos de aquisição para uma conta pessoal em nome de Britney Ali. Acredito que você usou os honorários de consultoria da gravadora. Pode esclarecer? A cor sumiu do rosto dele tão rápido que era quase teatral. Isso, essas eram despesas comerciais, gaguejou ele. Ela estava sob contrato. Então você não terá problemas em entregar resultados, certo? O tom de Margarete era quase gentil. A diretoria está ansiosa para vê-los. Ele arrancou o telefone da minha mão. Margarete, escuta.
Ela o interrompeu com a precisão de um cirurgião. Tenho ouvido você há anos, Silas. Agora é a sua vez. A voz dela suavizou, mas só um pouco. Você deveria saber que há testemunhas também. O CFO, por exemplo, e já providenciamos uma análise forense do seu cartão corporativo. Não há como negociar isso. Ele ficou imóvel, respirando com dificuldade. Quando ela desligou, o silêncio voltou, denso como fumaça. Ele me entregou o telefone com a mão trêmula. Você acha que isso faz de você o herói? Ele disse, você destruiu tudo. Minha reputação, minha empresa. Não, eu disse baixinho. Você fez isso. Eu só queria garantir que alguém finalmente notasse. Ele se virou, uma mão pressionada na têmpora e a outra agarrada à borda da mesa como se a sala pudesse inclinar. Você não entende o que fez. Não pode fugir disso. Você me deve uma. Eu ri uma vez, lenta e bruscamente. Te devo uma. Ele me encarou novamente, com os olhos arregalados. Sim. Todo o sucesso que construí, você se beneficiou. Você morou nesta cobertura, usou as roupas, foi aos jantares. Acha que pode reescrever a história agora? Não vou reescrever nada, eu disse. Estou terminando o último capítulo. Ele deu um passo na minha direção. Juniper, não faça isso. Fazer o que exatamente? Ele hesitou, parecendo subitamente pequeno como um homem tentando negociar com a gravidade. Peguei o casaco de cachemira da minha avó na cadeira, coloquei-o sobre o braço e olhei-o diretamente nos olhos. Você me disse uma vez que casamento é sobre administrar patrimônio. Você tinha razão. Eu só não sabia que era uma delas. Sua boca abriu, fechou, abriu de novo. Não lhe dei chance de encontrar palavras. Aprendi com você, eu disse. Eficiência, timing, tom. Você é muito bom em vencer, Silas. Só não percebeu quando o jogo mudou. Ele afundou na cadeira atrás dele, com os cotovelos apoiados nos joelhos e as mãos na testa. Você não pode querer continuar com isso. Não pode me humilhar assim. Não é humilhação, eu disse. É consequência. Ele olhou para cima, com os olhos marejados, a raiva se dissolvendo em algo próximo ao desespero. Por favor, Juniper, seja razoável. Parei na porta, as luzes da cidade brilhando fracamente atrás dele. O razoável era ficar quieto enquanto você me apagava, eu disse. Razoável era fingir não ver o que todo mundo já sabia. Mas irracional, sorri levemente. Irracional finalmente me trouxe até aqui. Ele se levantou da cadeira, com a mão estendida. Você está cometendo um erro, disse ele com a voz rouca. Você vai voltar rastejando. Olhei para a mão que um dia usou meu anel e balancei a cabeça. Você ainda acha que tudo que te deixa um dia voltará? Esse é o seu verdadeiro erro. Por um momento, o mundo se estreitou no som da chuva contra o vidro e no tic-tac lento do relógio acima da lareira. Eu quase conseguia sentir os anos se esvaindo. Cada jantar, cada compromisso, cada pedido de desculpas que eu havia feito para manter a paz. Então dei um passo à frente, encurtando a distância o suficiente para falar baixinho. Sua mãe me ligou semana passada, eu disse. Ela me disse que sempre soube que você estragaria a melhor coisa que já aconteceu na sua vida. Ela só não sabia quando. Ele ficou imóvel. E, para constar, acrescentei, seus amigos do golfe têm uma aposta para quando Britney descobrir que está namorando um homem que confunde controle com amor. Eu não fiz nenhuma aposta. Não me pareceu justo. Seu rosto se contorceu. Você não pode falar assim comigo. Já estou, eu disse. E só vou ter que fazer isso uma vez. Ajustei meu casaco, coloquei a alça da minha bolsa sobre o ombro e abri a porta. Atrás de mim, ouvi-o dizer meu nome novamente, mais baixo dessa vez, como se talvez pudesse me ancorar. Não foi o que aconteceu. Entrei no corredor, fechei a porta com cuidado e deixei a trava fazer um clique. O som era limpo, final, um ponto final no final de uma frase que eu vinha escrevendo há 12 anos. As portas do elevador se fecharam atrás de mim, abafando o eco de sua voz. Quando entrei no saguão do Carlyle, meu pulso havia diminuído para algo constante e deliberado.
O piso de mármore brilhava como água calma sob luzes suaves. Atravessei-o lentamente, cada passo mais leve que o anterior. No andar de cima, minha suíte tinha um leve cheiro de lavanda e chá de hortelã. Coloquei meu casaco na cadeira, sentei-me perto da janela e observei a chuva se transformar em névoa. Quando meu telefone tocou na segunda-feira de manhã, o nome piscando na tela me fez sorrir. Margarete, atendi. Você vai querer ouvir isso, disse ela. Sua voz era animada, quase feminina, com o tipo de entusiasmo que advogados raramente se permitem. Estou do lado de fora da sala de reuniões. Eu podia ouvir vozes abafadas ao fundo, o arrastar de cadeiras, o caos controlado de uma crise. Quão ruim é? Perguntei. Ah, é primoroso, disse ela. Convocaram uma reunião de emergência. Silas achou que conseguiria resolver o problema falando. Você deveria tê-lo visto. Terno impecável, cabelo penteado para o arrependimento, e Britney empoleirada ao lado dele como um vaso decorativo. Imaginei tudo instantaneamente: a longa mesa de vidro, a tensão espessa como gelo seco, os rostos dos homens que antes o brindavam agora se tornando críticos. O próprio Richard Morrison pediu que ela apresentasse suas estratégias trimestrais, continuou Margarete. Ela abriu um PowerPoint cheio de fotos de bancos de imagens e algo sobre sinergia de marca. Morrison perguntou especificamente: quais resultados mensuráveis você já entregou? Ela congelou. Alguém tossiu. Foi cinematográfico. Eu ri baixinho. Por favor, me diga que alguém gravou. Eu queria, ela disse, mas tem mais. Ele perguntou por que o cargo anterior dela no LinkedIn era de embaixadora da marca Azul Vita Tequila. Aparentemente, ela tentou mudar de ideia e começou a falar sobre branding emocional por meio de narrativas de estilo de vida. Morrison perguntou se isso significava doses gratuitas em retiros corporativos. Meu Deus, murmurei. Ela tentou olhar para Silas em busca de ajuda. Ele parecia querer se derreter na cadeira. Quando terminou, o conselho votou para colocá-lo em licença administrativa, enquanto se aguarda uma investigação. Uma pausa, depois um leve farfalhar de papel. Uma das assistentes acabou de me mandar uma mensagem, disse Margarete. Você vai adorar isso. Ouvi um zumbido no meu celular. Uma mensagem de um número desconhecido. O rei caiu com um emoji de rolha estourando. Não consegui me conter. Ri até as lágrimas arderem nos meus olhos. Diga a ela que ela tem um timing excelente, eu disse. Juniper, disse Margarete, suavizando a voz. Você conseguiu. Não, eu disse, exalando. Ele fez. A terça-feira chegou calma e cinzenta. Eu estava na metade do meu chá quando alguém bateu na porta da minha suíte. A batida foi urgente, irregular. Abri e encontrei Britney parada ali, com o rímel borrado, cabelo desgrenhado e bolsa de grife agarrada ao peito como um bote salva-vidas. Por favor, ela disse antes que eu pudesse falar. Ele está sendo horrível. Eu não sabia para onde ir. Deixei-a entrar. Ela ficou parada perto da janela, com os olhos percorrendo todos os lugares. Ele cortou minhas contas, disse ela. Disse que eu violei um acordo. Ele me fez assinar um acordo de confidencialidade meses atrás e agora está ameaçando me processar se eu falar. A voz dela falhou. Ele disse que a culpa é minha. Fiz um gesto em direção à cadeira. Sente-se, Britney. Ela obedeceu, procurando um lenço de papel na bolsa. O tremor em suas mãos fez suas pulseiras tilintarem. Ele me prometeu, ela sussurrou. Disse que ia te deixar em janeiro. Até me mostrou casas em Connecticut. Disse que seríamos sócios. Observei seu rosto. O pânico, a descrença de que alguém pudesse ser charmoso e cruel ao mesmo tempo. Era um olhar que eu conhecia bem. Ele estava pagando meu aluguel, ela continuou. Mas agora ele quer de volta. Disse que me beneficiei injustamente. Quem disse isso? Silas, eu disse. Os olhos dela se ergueram, úmidos e arregalados. Ele disse que eu arruinei. Que você, ela gaguejou, é vingativa. Que você virou todo mundo contra ele. Ele está se voltando contra você agora porque você não é mais útil, eu disse gentilmente. Ela engoliu em seco. Você me odeia?
Pensei na pergunta. Sim, disse finalmente, por um tempo. Mas o ódio lhe dá crédito demais. Você era só mais uma parte da coleção dele. Uma lágrima escorreu pela sua bochecha. Eu achava que era especial. Eu também, eu disse. Por um longo momento, o único som foi a chuva batendo na janela. Então, peguei minha bolsa, tirei um cartão de visita e o deslizei sobre a mesa. Margaret Winters, ligue para ela. Conte tudo a ela. Ela olhou para baixo, a confusão se transformando em compreensão. Você vai me dar o seu advogado. Ela é boa em limpar a sujeira de homens como Silas, eu disse. Seus ombros caíram, um pouco do pânico desaparecendo de seu rosto. Eu não mereço sua gentileza. Isso não é gentileza, eu disse suavemente. É um encerramento. Ao sair, ela parou na porta. Se serve de alguma coisa, disse ela, ele está com medo de você agora. Ótimo, eu disse. Ele deveria estar. O próximo visitante chegou na manhã seguinte, anunciado pela batida firme de alguém que não espera ser convidado. Abri a porta e encontrei Eleanor Blackwood parada em um casaco camelo perfeito, pérolas no pescoço, olhos frios e avaliadores. Senhora Blackwood, eu disse. Eleanor, ela corrigiu, entrando. Já passamos das formalidades, não acha? Ela olhou ao redor da suíte, parando nos livros empilhados perto da janela. Espaço agradável, tranquilo. Isso é raro nesta cidade. Fiz um gesto para que ela se sentasse, mas ela permaneceu de pé, pegando sua bolsa estruturada. Eu não vim me desculpar por ele, ela disse, puxando uma pasta grossa de papel pardo, embora Deus saiba que alguém deveria vir. Ela me entregou. Dentro havia fotocópias, registros antigos do tribunal, documentos de acordos, nomes que eu não reconheci. O que é isso? Perguntei. O passado dele, ela disse simplesmente. As partes que ele não se preocupou em apagar. Examinei as páginas. Documentos de divórcio. O primeiro casamento que ele alegou ter sido anulado. Notas de um departamento de RH sobre uma queixa de assédio foram resolvidas discretamente. Um segundo pagamento menos formal denominado a taxa de saída do consultor. Eu os guardei, disse Eleanor, sentando-se finalmente. Sua voz havia suavizado, mas sua postura permanecia ereta, a coluna firme como ferro. Eu disse a mim mesmo que era para proteção, mas acho que não suportaria jogar fora as evidências de quem meu filho realmente era. Olhei para ela. Por que você está me dando isso? Porque você é a única que o enfrentou, disse ela. E porque você está prestes a ser a única que finalmente o responsabilizará. Algo mudou em sua expressão. Arrependimento, sim, mas também alívio. O pai dele era encantador, continuou ela. Ele conseguia resolver qualquer coisa com a sua conversa. Mas Silas herdou a ambição sem a graça. Eu o criei pensando que o sucesso o tornaria seguro. Mas não foi isso que aconteceu. Ela se levantou e alisou o casaco. Não espero perdão, Juniper, mas sinto muito por você pelo dano que lhe causou. Antes que eu pudesse falar, ela se adiantou e me surpreendeu com um abraço. Breve, firme, quase maternal. Eu sempre esperei que você fosse a pessoa que o impediria, ela sussurrou perto do meu ouvido. Quando ela saiu, a pasta ficou no meu colo como uma pequena e pesada verdade. A mediação de sexta-feira foi realizada na cobertura. Foi estranho voltar por aquelas portas, um espaço familiar desprovido de intimidade. A arte brilhava sem calor. Os móveis representavam uma vida que não servia mais para ninguém. Silas já estava lá, sentado ao lado do advogado. Seu terno parecia grande demais, a gravata frouxa, os sapatos sem brilho. Sentei-me do outro lado da mesa, com meu advogado de um lado e o mediador à frente. O processo começou com formalidades, listas de ativos, avaliações, porcentagens. Silas tentou argumentar a favor de itens sentimentais, pinturas que ele nunca havia notado, esculturas que ele havia descartado como acumuladores de poeira. Aquela pintura, disse ele, gesticulando em direção à impressão de Monet, fazia parte da nossa estética compartilhada. Sorri. Você quer dizer aquela que você disse que não combinava com a cor da sua mesa? O advogado dele se mexeu, desconfortável.
Passamos para os móveis. Ele tentou reivindicar o conjunto de jantar da minha avó, alegando valor histórico. Apresentei um e-mail que ele havia escrito 2 anos atrás, chamando-o de lixo velho que deveríamos doar. Silas recostou-se, com o maxilar tenso. Você transformou tudo em evidência. Não, respondi baixinho. Você fez isso quando transformou tudo em transação. O mediador pigarreou. Vamos manter a civilidade. Conseguimos, por pouco. Cada objeto carregava uma lembrança. Cada reivindicação era mais um pequeno corte. Em dado momento, seu advogado perguntou sobre um álbum de fotos. Nossa lua de mel na Itália. Olhei para ele, bordas desgastadas, rostos sorridentes de uma vida passada. Pode ficar com ele, eu disse. Essas pessoas não existem mais. Pela primeira vez naquela manhã, Silas olhou para mim, não para os papéis. Havia algo cru em sua expressão. Remorso, talvez, ou apenas o reconhecimento de que a apresentação havia terminado. Quando as assinaturas finais foram depositadas, o mediador reuniu as pastas. Isso conclui a divisão, disse ele. Fiquei alisando o meu casaco. A cobertura parecia menor agora, o ar mais rarefeito. Ao me virar para a porta, vislumbrei o escritório no final do corredor. A mesa vazia, o contorno tênue onde meus papéis estavam. A voz de Silas seguiu, suave e incerta, Juniper. Fiz uma pausa, mas não olhei para trás. Disse, Silas, eu disse. Você vai precisar. E então eu deixei lá, cercado pelos fragmentos do império que ele construiu e quebrou com suas próprias mãos. O corredor engoliu o clique suave da porta do escritório, e caminhei em direção ao elevador sem olhar para trás. O ar tinha um leve cheiro de esmalte de limão e a chuva caía nos casacos das pessoas. Quando as portas se abriram, meu reflexo no aço escovado parecia firme, quase sereno. Pressionei lobby, cruzei as mãos e deixei o elevador me levar para fora da vida que eu mantive viva por muito tempo. 3 meses depois, eu estava em um corredor diferente, o tribunal, usando o vestido esmeralda que Silas sempre detestou. O tecido roçava meus joelhos, contrastando com o azulejo bege e os rodapés desgastados que já tinham visto mais acabamentos do que uma biblioteca. Margarete estava ao meu lado, com óculos de leitura na altura do nariz e uma pilha de papéis debaixo do braço, como um escudo que ela sabia usar. Quando o escrivão chamou meu caso, entramos juntos no tribunal. A juíza era uma mulher de cabelos grisalhos presos em um coque simples e olhos que pesavam 1000 andares, assim como os meus. Ela olhou para os documentos e depois para mim. Senhorita Hawthorne, disse ela, o nome rolando como se nunca tivesse sido outra coisa. Está pronta para finalizar? Eu disse, clara e segura. Passamos pelas formalidades. O decreto restaurou meu nome, meus bens, meu sossego. Quando o juiz carimbou a última página, o som ecoou como um martelo suave contra meus ossos. Ela olhou para cima e me deu o menor sorriso, o tipo de sorriso que os profissionais compartilham com pessoas que sobreviveram à parte difícil. Parabéns, disse ela. Que este seja um começo. Do lado de fora do tribunal, Margarete me abraçou no corredor. Nós não apenas vencemos, disse ela no meu ouvido. Nós fechamos o livro. Ela me entregou uma cópia do decreto e, em seguida, outro arquivo com abas organizadas. Para seus registros, acrescentou. O acordo, a prestação de contas e, o meu favorito, as conclusões sobre o uso indevido de fundos da empresa. Esse capítulo em particular o seguirá como uma longa cauda em um cometa. Descemos os degraus do tribunal em direção ao sol de inverno. A cidade parecia diferente àquela hora, menos apressada, como se estivesse respirando entre as reuniões. Levantei o rosto para a luz. Meu nome era meu novamente, para caber como um casaco que eu havia vestido. A chave da cobertura pesava na minha palma naquela tarde quando entrei. Quartos vazios prendem a respiração de forma diferente depois de uma tempestade. Caminhei por cada espaço em silêncio. O escritório não parecia mais um cenário. O quarto de hóspedes, o meu quarto, estava cheio de caixas etiquetadas na minha mão, não na dele. Abri uma delas, chamada gaveta da mesa, e peguei a caneta tinteiro da minha avó. Ele escreveu em linhas azuis suaves em papel nítido, e minha primeira palavra sob meu nome restaurado parecia firme, Juniper.
Uma semana depois, assinei o contrato de aluguel de um pequeno escritório no Upper West Side. Segundo andar. Uma luz solar que não agradava a ninguém e não escondia nada. A tinta ainda estava secando nos cantos. Retirei a película protetora da placa da porta e pressionei as letras eu mesmo. Juniper Hawthorne, LCSW. Consulta. Anos atrás, eu tinha colocado minha carteira de motorista numa moldura e aguardado, porque esposa não precisa dessas coisas. Ou pelo menos foi o que me disseram. Agora estava na altura dos olhos. O quarto cheirava a tinta fresca e a possibilidades. Escolhi cadeiras que convidassem a conversa em vez de a performance. Um tapete redondo que aquecesse o chão. Uma estante que contivesse mais do que apenas decoração. A recepção permaneceu pequena por opção. Não havia porteiros, apenas uma mulher de olhos gentis chamada Tessa, que assava barrinhas de limão para clientes nervosos e se lembrava de como todos tomavam chá. Na primeira manhã, levei um vaso de tulipas de supermercado e coloquei-as perto da janela. Elas se abriram conforme o sol se movia ao longo da parede, como uma promessa que desabrochava conforme o planejado. Minha primeira cliente foi uma mulher de casaco azul marinho que mantinha as mãos cruzadas até doerem. Ela tinha visto meu nome nas páginas da Sociedade. A queda de Silas era uma história que as pessoas liam com café e um aceno de cabeça, e ela queria ajuda para deixar um homem cuja voz vivia em seus próprios ossos. Ela sentou-se na cadeira cinza, olhou para o padrão do tapete e perguntou: "Como você sabia que estava pronta?" "Não fiquei", respondi. Só sabia que não estava disposta a ficar. Conversamos até que a tensão em seu maxilar se acalmou. Quando ela saiu, apertou minhas mãos em gratidão e sussurrou: "Volto na semana que vem." Ela tinha, e outras também, 12 anos no final do mês. Mulheres que conheciam escolas particulares e dores particulares, mulheres que precisavam mais de um plano duque de compaixão. Criei pastas com abas, árvores telefônicas e listas de recursos. Praticávamos conversas difíceis no meu escritório até que soassem como verdades em vez de desculpas. Nem todas as histórias foram boas. Um cliente voltou 2 vezes. Outro trocou as fechaduras e me ligou à meia-noite para dizer que o silêncio era barulhento. Deixei lenços de papel na mesa lateral e uma tigela de balas de hortelã perto da porta, porque às vezes uma pequena doçura torna a coragem mais fácil de engolir. Entre as sessões, eu abri a janela para deixar entrar o burburinho da Broadway. Os freios do ônibus, a campainha da bicicleta, alguém cantando desafinado no quarteirão. A cidade sempre foi um coro. Eu podia ouvi-lo novamente. Por volta do 6º mês, o envelope verde claro chegou ao meu escritório sem endereço de retorno. Dentro havia um cartão com uma árvore em aquarela na frente. A caligrafia me surpreendeu. Letras arredondadas, esperançosas e jovens. Juniper, começava. Queria que você soubesse que estou bem. Estou em Vermont administrando um pequeno estúdio de yoga. Acontece que sou melhor em respirar do que em criar marcas. Obrigada pelo chamado para acordar, mesmo que você não tenha dito isso para mim. Havia uma foto enfiada na dobra. Britney de legging e suéter, cabelo preso num coque bagunçado, bochechas coradas, parada sob uma placa de madeira que dizia Yoga da respiração da montanha. Ao lado dela, um homem barbudo, de flanela, segurava uma caneca com um sorriso discreto. No verso da foto, ela havia escrito: "O nome dele é Jake. Ele lê poesia. Nunca teve um terno." Acho que é esse o ponto. Não respondi. Não precisava. Coloquei o cartão na estante ao lado de um pequeno pássaro esculpido que minha mãe encontrou em um mercado de pulgas. Mais tarde, quando uma cliente me disse que se sentia envergonhada por não ter visto um padrão antes, pensei no rosto de Britney e disse: "Nós vemos as coisas quando estamos prontos, não antes." A primavera chegou aos trancos e barrancos, terças-feiras ensolaradas e quintas-feiras teimosas. No dia do lançamento do meu livro, acordei antes do alarme, com a excitação pulsando no meu corpo como um metrônomo amigável. Nós o intitulamos de A Revolução do Quarto de Hóspedes, uma frase que fez Margarete sorrir na primeira vez que a ouviu. A editora reservou o mesmo salão de hotel onde Silas me apresentou a Britney, e eu aceitei sem hesitar. A ironia, quando usada corretamente, pode ser um tempero curativo. O saguão cheirava a lírios e café.
Dentro do salão de eventos, as cadeiras formavam fileiras organizadas, com um pequeno palco na frente, repleto de exemplares do meu livro empilhados como tijolos. Tessa se apressou com os crachás e a luz das luminárias de chão, depois colocou uma bala de menta na minha mão como um treinador entregando uma fita adesiva. Para o nervosismo, disse ela. As pessoas começaram a chegar. Mulheres com olhos brilhantes e sorrisos cautelosos. Alguns homens no fundo, que pareciam estar tomando notas para irmãs e amigos. Minha mãe entrou de braço dado com Thomas, que usava um terno que parecia estar esperando em seu armário por algum motivo. Ele fez o menor aceno e murmurou, orgulhoso. Apertei seus dedos quando ele chegou até mim e disse: "Você se limpa muito bem." Até Eleanor apareceu, parada perto do fundo, com um vestido azul marinho, com uma expressão indecifrável até que percebi o pequeno aceno de cabeça que dizia: "Mais do que flores teriam." Margarete sentou-se na frente e cruzou as pernas com a satisfação de quem sabe que seu plano deu certo. A sala se encheu com uma sessão de histórias, divórcios silenciosos, barulhentos, estagnados, aqueles que ainda não tinham acontecido, mas já tinham começado no coração. Quando chegou a hora, subi no palco. O microfone estava quente na minha mão. Li uma passagem sobre a primeira noite no quarto de hóspedes, sobre a estranha liberdade de uma lâmpada acesa e uma janela entreaberta para o ar real. O público estava parado, o tipo de silêncio que significa que as pessoas estão prendendo a respiração. Quando terminei, larguei o livro e abri para perguntas. Uma mulher de cabelos grisalhos, usando um cardigã rosa, levantou-se. "Você se arrepende de alguma coisa?" perguntou ela. A sala esperava. Pensei nos anos, nos jantares, nos sorrisos de prática. Pensei na noite em que disse um ok para o quarto de hóspedes e quis dizer fiquem de olho em mim. Balancei a cabeça. "Lamento não ter ido para o quarto de hóspedes antes", disse eu. "Foi lá que aprendi a lição que deveria ter aprendido antes. Esse conforto pode ser uma gaiola se você deixar outra pessoa trancar a porta." Os aplausos subiram como calor senti-os no meu rosto, com as mãos dentro do peito por um instante. Deixei-os ali. Então li a dedicatória, a todas as mulheres que foram instruídas a aprender a lição e o fizeram. Desta vez, os aplausos vieram acompanhados de alguns gritos de alegria. Não foi uma volta da vitória. Foi uma volta de boas-vindas. Depois, autografei livros e fiquei ouvindo. Uma enfermeira me disse que tinha dado um sinal para o seu próprio apartamento naquela manhã. Uma professora disse que salvou meu artigo sobre documentação como uma lista de verificação. Uma mulher mais ou menos da minha idade apertou minha mão e sussurrou: "Obrigada por me mostrar que a pessoa no espelho pode mudar." Quando a sala ficou mais vazia, Thomas se aproximou timidamente com uma cópia para eu autografar. "Para o melhor porteiro de Nova York", escrevi, e acrescentei: "e o herói silencioso do saguão." Ele riu, pigarreou e disse: "Senhorita Hawthorne, tem uma fila depois do bar." Enquanto eu fazia as malas, as luzes do hotel brilhavam um pouco mais quentes. Caminhei até a janela onde meses atrás eu havia observado uma versão mais jovem de mim mesma navegando por um tipo diferente de noite. Lá fora, a cidade se movia como sempre faz, apressando-se, parando, colidindo, perdoando. Meu celular vibrou com uma mensagem da Tessa. "Amanhã. 3 novos clientes. E sua mãe quer panquecas." Sorri. Panquecas pareciam uma boa ideia. Naquela noite, de volta à cobertura, subi as escadas e parei na soleira do quarto de hóspedes. A escrivaninha estava exatamente como antes, com arranhões e tudo. Passei os dedos pela borda e senti o sulco onde minha caneta havia se cravado semanas atrás. Através do vidro, o parque brilhava com um verde suave e improvável. Abri a janela alguns centímetros e inspirei o ar ameno da noite. O cheiro de folhas úmidas, um toque de carrinho de pretzel, uma nota perdida de um saxofone em algum lugar na avenida. Na comoda, o anel de esmeralda da minha avó refletiu num raio de luz da rua e o projetou de volta com um pequeno brilho satisfeito. Apaguei o abajur, deslizei para baixo do lençol e escutei. Não pelos passos de outra pessoa ou pela respiração de outra pessoa, pela cidade, pelo meu próprio coração tranquilo marcando o tempo. Dormi sem apoio. De manhã, a luz do sol se derramava sobre o chão daquela forma limpa que acontece quando o dia ainda não foi complicado pelas expectativas de ninguém. Fui até a cozinha, fiz café do jeito que gosto e coloquei 2 pratos no balcão para panquecas,
porque minha mãe chegaria com um jornal e opiniões. Vi meu reflexo na porta do micro-ondas, cabelo bagunçado, olhos brilhantes, boca pronta para sorrir, e senti aquela certeza gentil novamente. A pessoa que controla a sala de reuniões nem sempre é a mesma que controla o conselho. Às vezes, é o dono do prédio e, às vezes, a melhor aquisição é aquela em que você retoma sua vida, um cômodo de cada vez, até que o lugar inteiro lhe pertença. Esta história de poder, liberdade e vingança te arrepiou. Não deixe de curtir agora mesmo. Minha parte favorita foi quando Juniper calmamente colocou os papéis do divórcio na mesa de Silas. Pura justiça poética. Qual foi o seu momento favorito? Compartilhe nos comentários abaixo. E não perca mais histórias de coragem, reinvenção e doce vingança.